Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje venho trazer para vocês essa linda peça, fácil de ser feita e bem econômica. Esse tapete oval, ele tem o nome Vânia. Ele foi criado por uma amiga, né? Tá se aprimorando aí no crochê e eu achei belíssima a peça dela. Eu fiz algumas alterações, né? O tapete dela ficou de 70 por 50 e ele ficou aqui no comprimento de 90 por 70 de largura. Então ele ficou uma peça grande, uma peça muito bonita. Eu também modifiquei ali no meio a flor. A flor do tapete dela tem a flor catavento e eu fiz ali com a flor cerejeira para ela dar um destaque a mais aí pro tapete. Fiz também no fio 8, o dela foi feito no 6, então também deu aí esse aumento aí no nosso tapete. Fiz também algumas alterações aqui que no decorrer da aula você vai estar vendo como ele é fácil e bem econômico. Com restinhos de barbante, a gente faz uma peça maravilhosa igual a essa. Então, eu espero que vocês gostem da aula e vamos lá para a nossa lista de materiais. Então, aqui, pessoal, vamos para a nossa lista de materiais. Eu vou estar utilizando aqui uma agulha número 4 milímetros. Vamos estar utilizando uma tesoura para o corte dos fios, uma agulha de tapeçaria para o final, né, ali para o arremate. Vamos estar utilizando duas pérolas, né, essa pérola aqui é a número 8, para a gente estar colocando aí na nossa flor e tá dando um charme a mais aí para a peça. Vamos estar utilizando também marcadores, tá? 4 marcadores aqui. No decorrer da aula, vocês vão ver aí em cada lugar onde a gente vai estar marcando para não perder os pontos, tá? Vamos estar utilizando aqui o fio cru número 8. Esse aqui é o 0020. Aqui eu tenho 700 gramas, mas a gente não utiliza tudo, tá? Aqui eu tenho esse restinho de barbante aqui, né? Restinhos de fio aqui do verde mesclado. Você vê que é restinho mesmo. Daqui eu já fiz as minhas duas flores e olha o tanto que ainda ficou. Essa cor aqui é o 9536, tá? Então, vocês procure aí restinho de barbante que você tiver aí no verde mesclado para dar um charme a mais ali para as folhinhas da flor. E é o número 6 esse aqui. Temos também aqui no fio 6, eu vou fazer agora uma aula com vocês no tapete com a flor amarela, tá bom? Esse amarelo aqui é o 9368. Fio 6 e vai ser assim, ó, restinhos de barbante. Aqui eu não tenho mais nem 200 gramas e ele vai ser o suficiente para fazer o tapete e ainda vai sobrar, tá? Fiz aqui também já a flor. Essa flor aqui é a flor cerejeira. Não tem necessidade de estar fazendo ela com vocês, porque ela já tem aí, né, na plataforma aí do YouTube. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês estarem fazendo ela. Então, eu já fiz as duas. Inclusive, eu já fiz até uma aqui para dar uma adiantada no vídeo e não ficar muito longo. Eu já fiz aqui o meu primeiro motivo do início do tapete. Mas vocês não se preocupem que eu vou fazer o passo a passo direitinho aqui com vocês pra gente chegar aqui nesse motivo. Então, vocês vão lá na aula, façam aí as suas duas flores e voltem aqui pra gente tá dando andamento no nosso tapete Vânia, tá ok? Então, vamos lá pra nossa aula. Então, aqui, pessoal, para dar início ao nosso tapete, eu tenho aqui a minha flor e tenho aqui as folhinhas. No intervalo das folhinhas, temos aquelas 3 correntinhas. Então, aqui a gente vai colocar o nosso fio cru e vamos prender com um ponto baixo. Vou subir mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. E nesse mesmo intervalo, eu vou colocar mais 4 pontos, totalizando 5, porque as correntinhas que subimos já formou ali o nosso primeiro ponto alto. Então, aqui eu faço os 4 pontos com os 3 que a gente subiu, as 3 correntinhas que a gente subiu, 5 pontos. Faço 2 correntes, laço meu fio e vou buscar novamente aquela intervalo de correntinhas do fio verde. E aqui eu faço mais 5 pontos. Então, essa carreira é bem simplesinha,
Só prestar atenção ali no intervalo das correntinhas, porque a gente vai fazer esses 5 pontos no intervalo do fio verde, tá? Então, eu fiz aqui mais 5 pontos. Aqui vocês não se preocupem que depois a gente vai prender essas folhinhas. Então, eu fiz 5 pontos, faço mais 2 correntinhas de intervalo, laço o meu fio e vou buscar novamente as 3 correntinhas do fio verde. E faço aqui nesse intervalo 5 pontos altos. Então, vai ser dessa forma que a gente vai dar toda a volta. Vamos ficar com 8 motivos no fio cru de 5 pontos, com intervalo de 2 correntes. Vamos ficar assim. Então, aqui, pessoal, finalizei a carreira e fiquei com 8 motivinhos aqui de 5 pontos para cada intervalo das folhinhas. Fiz aqui as minhas 2 últimas correntinhas. Venho aqui naquele primeiro motivo que a gente fez na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, assim a gente encerra a carreira. Vou subir aqui 3 correntes para o meu primeiro ponto alto. Fiz aqui o primeiro ponto. Aí, aqui a gente tem a folhinha. Vamos começar a prender aquelas 2 folhinhas de 5 pontos. Eu laço o meu fio, venho aqui, ó, eu busco essa folhinha pela frente e vou aqui, ó, pro meu segundo ponto aqui dos 5 que a gente fez da carreira anterior. Passo aqui por dentro dessa folhinha e vou fazer o meu ponto alto normalmente. O que que eu fiz? Eu prendi essa folhinha aqui. Venho aqui, faço o meu terceiro ponto normal, aqui lá dos 5 pontos da carreira anterior. Só prestar bem atenção que a gente consegue fazer direitinho. Laço o meu fio e aqui nesse quarto ponto que a gente vai fazer aqui do ponto alto, primeiro a gente vai buscar aquela folhinha e vamos vir aqui, ó, pro ponto. Eu puxo aqui a minha laçada, já prendi a minha folhinha e vou fazer o meu ponto normalmente. Então, eu prendi a minha folhinha da carreira anterior e aqui a da minha frente. Laço o meu fio e agora eu tenho aqui o intervalo das 2 correntinhas da carreira anterior. Então, nesse intervalo aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Faço aqui os 3 pontos altos. Faço também o meu primeiro ponto ali dos 5 que a gente fez da carreira anterior, faço ele normalmente. Agora, para mim fazer o segundo ponto aqui dos 5, eu primeiro vou buscar a minha folhinha para me prender ela. Então, eu busco a minha folhinha, venho aqui para o segundo ponto dos 5 da carreira anterior, passo por dentro, prendo a minha folhinha e faço o meu ponto alto normalmente. E assim a gente vai prendendo, ó. Prendi uma folhinha aqui de um lado e prendi a outra aqui. A próxima carreira aqui a gente vai prender essa folhinha aqui, que é a de 8 pontos, tá? De 8 correntinhas. Então, eu laço o meu fio, faço aqui o meu segundo ponto do motivo à frente, né? Daqueles 5 que a gente fez normal. Laço o meu fio e para fazer aqui o quarto, antes de fazer ele, eu vou buscar a minha folhinha e vou inserir aqui no meu ponto, puxo a minha laçada, já prendi a minha folhinha e faço o meu ponto normalmente. Eu só busco ela para me prender. Venho aqui e faço o meu último ponto normalmente aqui, totalizando os 5. Então, eu fiz aqui, ó, o meu primeiro ponto alto normal. No segundo, eu busquei a folhinha para prender, fiz o terceiro ponto normalmente. No quarto, antes de fazer o ponto, eu busquei a minha folhinha à frente, fiz o ponto e fiz aqui o último ponto normalmente dos 5. Cheguei aqui novamente no intervalo das correntes e vou fazer aqui 3 pontos altos nesse intervalo. Então, vai ser dessa forma que a gente vai prender as nossas folhinhas. Eu vou fazer mais uma para vocês não se perderem. No primeiro ponto, eu faço o ponto alto normal.
Fiz aqui o meu primeiro ponto, laço o meu fio, vou buscar a minha folhinha primeiro, antes de fazer o segundo ponto, e agora sim eu vou fazer o segundo ponto aqui do meu motivo de 5 da carreira anterior. Laço o meu fio, o terceiro ponto eu faço ele normalmente, laço o meu fio, cheguei no quarto ponto ali dos 5. Antes de fazer esse quarto, eu vou buscar primeiro a minha folhinha, insiro no quarto ponto e faço ele já prendendo a minha folhinha. Laço o meu fio e faço aqui o quinto ponto normalmente e já cheguei no intervalo das correntes. Então, vai ser assim, ó, dessa forma que a gente vai prendendo todas as nossas folhinhas, tá? Eu vou dar toda a minha volta e venho com vocês pra gente prendendo a nossa folhinha na próxima carreira. Então, aqui, pessoal, finalizei a carreira e prendi as folhinhas. Agora, vamos prender a nossa última folha aqui do nosso motivo. Vou subir aqui 3 correntes para o meu primeiro ponto alto. Esse ponto alto eu não vou contar como 5 para o aumento, porque ele vai ser um aumento no final da carreira, então não vou contar ele agora. Vou fazer aqui 5 pontos altos, um ponto para cada ponto da carreira de base. Então, a gente vai fazer a cada 5 pontos um aumento. Vamos ficar com esse motivo com 11 aumentos ao todo. Então, eu fiz aqui o quinto. Lembrando que esse primeiro a gente não conta, então eu fiz aqui os 5. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos juntos para o meu primeiro aumento. Fiz aqui o meu aumento. E cheguei aqui na reta da minha folhinha, da minha última folha, né? Então, eu busco a minha folha e já venho aqui, ó, pro meu próximo ponto, insiro e faço o ponto alto normalmente, já prendendo a minha folha. Fiz o aumento, então aqui eu já conto como o meu primeiro ponto de 5 pro meu próximo aumento. Então, eu faço o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Fiz aqui 5 pontos altos, um ponto para cada ponto da carreira de base, e aqui no sexto o meu aumento. Então, eu fiz aqui 2 pontos altos juntos. Se você reparar, você vai ver que a minha folhinha não tá ainda na reta do meu trabalho, para em seguida eu já prender a folha. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto dos 5, vou fazer o segundo, e agora sim eu vou prender a minha folha, porque eu cheguei aqui na reta dela. Pego a minha folhinha, insiro aqui no meu terceiro ponto e prendo. Então, depois do meu aumento, eu fiz 3 pontos e prendi. Faço aqui o meu quarto ponto e faço o quinto. Então, aqui sim eu vou fazer o meu aumento. Então, vai ser sempre assim, a cada 5 pontos vamos fazer um aumento, e quando chegar na reta da folhinha, vamos prender ela. Então, vai ser dessa forma que a gente vai fazer por toda a volta. A cada 5 pontos, um aumento. Chegou aqui na reta da folhinha, já prende ela, faz mais 5 pontos o aumento. 5 pontos o aumento, lembrando sempre de estar prendendo essa folhinha quando você chegar em um ponto aqui na reta dela, para não ficar torta. Então, eu vou fazer toda a minha volta dessa forma, que aqui é o meu segundo motivo, né? Como eu falei para vocês que eu já tinha feito esse. E a gente vai terminar essa carreira, arrematar o fio pra gente fazer aqui a emenda dos 2 motivos. Então, eu vou finalizar essa carreira e volto com vocês aqui na emenda. Eu fiz aqui esse, vocês vão fazer outro igualzinho pra gente fechar aqui com 2 motivos pro início do nosso tapete Vânia. Então, aqui, pessoal, finalizei aqui a carreira, mas eu voltei com vocês aqui nesse finalzinho para não ficar nenhuma dúvida. Aqui, depois do meu 10º aumento, vai sobrar para mim apenas 3 pontos, né? Que a gente tava pulando 5 pontos fazendo aumento, 5 pontos fazendo aumento e prendendo a folhinha. Só que aqui restou só 3, mas não tem problema, tá? Então, a gente vai fazer aqui no último
um ponto alto. Aqui nesse segundo eu já vou prender a minha última folhinha. E vou fazer aqui o meu último ponto. Ali depois do meu aumento. E aqui, como eu falei para vocês, que aquelas 3 correntinhas a gente não tinha contado como um ponto para fazer o aumento, porque aqui vai ser o nosso último aumento, o 11º aumento da gente. A gente vai ficar com 11 aumentos aqui nesse motivo. Então, eu faço aqui mesmo, dentro desses 3 pontos, dessas 3 correntinhas que eu subi, eu faço um ponto, venho aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo e finalizo o meu último aumento. Então, a gente ficou assim, ó, ficamos com 75 pontos nesse motivo e com 11 aumentos no total de todos os pontos. Então, vocês contem direitinho os pontos de vocês, tá? Tem que dar exato 75 pontos e 11 aumentos. Então, aqui eu vou agora só arrematar esse fio e vou voltar com vocês pra gente tá fazendo as nossas marcações pra gente dar andamento aqui no nosso motivo. Então, eu vou fazer aqui o meu arremate e já volto com vocês. Então, aqui fiz o meu arremate e vou pegar aqui, ó, os marcadores. Esse marcador aqui, a gente vai dividir, vamos pegar aqui 4 marcadores para cada motivo, tá? Igual eu falei para vocês lá na lista de materiais, vamos pegar esses marcadores para a gente estar marcando os motivos para dar exatos a distribuição dos pontos. Então, eu vou colocar aqui o primeiro marcador em qualquer um dos pontos aqui, ó. Esse já vai ser o meu primeiro ponto de 41. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou contar 41 pontos e já venho com vocês. Então, aqui, ó, contei 41 pontos e cheguei aqui, ó. Vou colocar outro marcador aqui, ó. Então, eu fiz aqui a distribuição com esses 2 marcadores, aqui com 41 pontos, que é onde a gente vai trabalhar o nosso tapete. Aqui embaixo, sobrou 34 pontos. Então, eu vou contar, depois desse ponto aqui que eu marquei para dar os 41, eu vou contar 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, aqui, ó, depois desse 15º, aqui no 16º eu marco novamente. Então, eu fiquei aqui com 15 pontos sobrando. Vou pegar aqui o meu último marcador e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui no 4º ponto, eu marco ele também. Então, automaticamente, desse lado, eu também fiquei com 15 pontos. Então, o nosso trabalho vai ser assim, ó. A gente vai emendar, eu já até marquei o outro motivo com os marcadores. E vai ficar assim, a gente vai emendar os nossos 2 motivos aqui nesses 4 pontinhos. Vai sobrar aqui 15 pontos e aqui também 15 pontos. A parte de cima aqui, que é os 41 pontos, vai ser onde a gente vai trabalhar para os 2 lados aqui do nosso tapete. Então, ficou bem distribuído os pontos, bem certinho, tá? Para que o tapete não fique torto. Então, eu vou só agilizar aqui, arrumar aqui a mesa e já venho com vocês para a gente estar fazendo aqui a emenda dos nossos motivos. Então, aqui, pessoal, com os 2 motivos já marcados, eu coloquei aqui um de frente para o outro, com o lado avesso para dentro das 2 partes. Então, eu fiquei com o lado direito para minha frente e o outro também. E aqui naqueles 4 pontos que a gente marcou dos 2 motivos, é onde a gente vai tá fazendo a emenda dos motivos. Então, aqui com o fio cru, eu dei aqui a minha laçada inicial, eu vou aqui, ó, no primeiro motivo e vou inserir a minha agulha, vou lá no segundo motivo, naquele mesmo ponto que a gente marcou dos 4, também vou inserir a minha agulha, fica um pouquinho difícil pelos marcadores. Mas aí eu venho aqui, insiro a minha linha e já faço aqui um ponto baixo. Então, eu já prendi o meu primeiro ponto.
Venho aqui para o segundo, insiro a minha agulha e vou procurar na reta dele aquele segundo também do outro motivo e vou fazer um ponto baixo. No terceiro a mesma coisa, sempre na retinha para não ficar torto, faço um ponto baixo. Venho aqui no último ponto, insiro a minha agulha, vou também lá no último ponto que eu marquei e finalizo também com um ponto baixo. E aqui eu já tenho os meus dois motivos presos. Aqui eu já posso retirar esses marcadores e arrematando aqui esse fio, fazendo aqui um arremate para ficar bonitinho, e os dois motivos já ficam assim, ó, presos, tá? Então eu vou retirar aqui esses marcadores, vou fazer aqui o meu arremate, já venho com vocês pra gente tá dando andamento. Então aqui, pessoal, já com o meu arremate da emenda pronto, vamos aqui naquele primeiro ponto que a gente marcou dos 41. Então é neles que a gente vai trabalhar agora. Eu vou inserir aqui o meu fio cru, vou fazer aqui um ponto baixo, vou subir mais duas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto, e aqui eu vou fazer 10 pontos altos, um para cada ponto da carreira de base. Já aproveitando e arrematando aqui esse fio, então eu vou fazer aqui os 10 pontos e já venho com vocês. Então aqui eu fiz os 10 pontos altos, a partir daquele ponto que a gente marcou dos 41, fiz os 10 pontos, eu vou fazer aqui um aumento. 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Vamos prestar um pouquinho de atenção aqui nessa contagem de pontos, que é onde vai dar certinho toda a volta do tapete. Então, eu fiz aqui os 10 pontos, no 11º eu fiz um aumento, que é 2 pontos altos juntos. Então, agora aqui eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto da carreira de base. Fiz aqui os 3 pontos. Vou fazer aqui no 4º ponto um aumento, 2 pontos altos juntos. Os 10 pontos é só no início mesmo do trabalho, tá? A partir daqui é 3 pontos um aumento, 3 pontos um aumento, até a gente completar 6 aumentos. Então aqui eu fiz o aumento, vou fazer mais 3 pontos altos. Um para cada ponto da carreira de base. E no 4º, o meu aumento. Então, eu já fiz no total de 3 aumentos. Perdão. Fiz aqui os 10 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Então, eu já fiquei com 3 pontos. Agora, vamos fazer mais 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, até a gente alcançar 6 aumentos aqui nessa volta. Então, aqui, pessoal, fiz os meus 6 aumentos, a partir aqui desses 10 pontos, eu fiz um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Então, eu fiquei no total de 6 aumentos. Cheguei aqui no meu último aumento, eu vou voltar a fazer do mesmo jeito que eu fiz ali do outro lado no início, meus 10 pontos altos. Um ponto para cada ponto da carreira de base. Tem que dar certinho, tá, pessoal? Os 6 aumentos aqui nessa volta do motivo e 10 pontos para cada lado. Fazendo aqui os 10 pontos, eu vou chegar ali exato no último ponto que eu marquei dos 41. Então, aqui eu faço 9 e exatamente aqui onde eu marquei o meu último ponto dos 41, eu distribuí todos os pontos, né, aqui entre os dois aumentos. Então, agora aqui, o que que a gente vai fazer? Fiz aqui os 10 últimos pontos aqui da marcação, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas. Fiz aqui as 11 correntinhas, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha. Eu vou aqui, ó, aonde eu fiz aquela emenda do trabalho,
e eu vou fazer aqui um ponto quíntuplo. Tiro duas, tiro duas, tiro duas, tiro duas, tiro duas e finalizo. Então, eu fiz aqui, ó, uma corrente e um ponto quíntuplo aqui, bem no meio aqui, ó, daquela emenda que a gente fez. Então, aqui fizemos o nosso ponto quíntuplo, emendando aqui no nosso motivo. Então, vamos fazer novamente 11 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fizemos aqui as 11 correntes, laço meu fio e vou vir aqui, ó, no próximo motivo, naquele primeiro ponto que a gente marcou dos 41, e vou fazer aqui um ponto alto. Então, a gente ficou assim, ó. Vocês não se preocupem que aqui ele repuxa um pouquinho, né? Como se ele vai emborcar, mas no decorrer das carreiras vai ter o aumento e ele vai se ajustando. Então, aqui vamos fazer da mesma forma que fizemos lá do outro lado. 10 pontos altos, um ponto para cada ponto da carreira de base, fazendo os aumentos, 3 pontos altos, da mesma forma que fizemos desse outro lado aqui do motivo, né? Então, tudo que eu fizer nesse lado, vocês repetem desse lado aqui. E aqui na parte de baixo, vamos fazer também dessa mesma forma, 11 correntinhas, um ponto alto quíntuplo, emendando aqui na nossa emenda dos motivos, mais 11 pontos e vamos fechar a carreira. Então, se vocês não entenderam aqui esse lado do aumento, vocês voltem o vídeo e façam dessa parte aqui do mesmo jeito que fizemos aqui, os 10 pontos e os aumentos, até chegar aqui no ponto de número 41, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira e volto com vocês para nossa próxima carreira. Então, aqui, pessoal, finalizei a carreira e ele ficou assim. Se você vê que o seu fica ainda mais emborcado assim, ó, do que o meu, você pode fazer uma correntinha a mais aqui. Em vez de fazer 11 correntinhas, você pode estar fazendo 12. E faz aqui o ponto alto quíntuplo e mais 12 correntinhas. Mas aqui, ó, como vai ter aumento para as próximas carreiras, 11 correntinhas é o suficiente, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Então, tudo que eu fizer de um lado aqui do motivo, vocês vão fazer também do outro lado, para que o vídeo não fique muito longo. Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo na terceira correntinha, vou subir 3 correntes para o meu primeiro ponto alto e vou fazer mais 8 pontos altos, um ponto para cada ponto da carreira de base. Assim, vamos seguindo aqui, fazendo os pontos, 8 pontinhos. Então, aqui eu fiz 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço 2 correntes, prestar atenção que essas 2 correntes é só aqui, tá? Depois desses 8 pontos. Eu vou pular 1, 2 pontos da carreira de base e aqui no terceiro eu faço um ponto alto. Fazendo ponto alto, se observa que eu alcancei aqui aquele primeiro aumento da carreira de base. Então, nesse primeiro ponto aqui do aumento, eu faço um ponto alto. E aqui no segundo, eu faço 2 pontos altos juntos. Então, eu fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos. Eu faço uma corrente, laço meu fio, pulo apenas um ponto de base. No próximo, eu faço um ponto alto. Faço uma corrente. Então, eu fiz uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. Cheguei novamente naquele meu aumento. Faço no primeiro ponto alto aqui do aumento um ponto e no segundo anterior eu faço 2 pontos altos juntos. Uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto e cheguei novamente no aumento da carreira de base. No primeiro eu faço um ponto e no segundo 2 pontos altos juntos.
Então, assim a gente vai fazer até a gente totalizar novamente 6 aumentos. Aqui, a gente vai fazer bloquinhos aqui de aumentos. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou fechar aqui com todos os aumentos e volto com vocês ainda aqui no término desse motivo. Após aqui os 8 pontos, fiz 2 correntinhas, fui fazendo aumentos com apenas uma correntinha e pulando um pontinho. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos. Então, agora, a gente também tem que prestar um pouquinho de atenção aqui, porque agora a gente faz 2 correntes, depois de todos os bloquinhos, faço 2 correntes e vou pular novamente 2 pontos altos. 1, 2, e venho aqui no terceiro, faço o ponto alto, e fazendo aqui a continuação, como fizemos ali no início, de 8 pontos altos. E assim finalizando aqui a parte oval do nosso motivo. Fazendo aqui esses 8 pontos. Vamos chegar agora aqui nas correntinhas. Eu vou virar ele aqui para vocês visualizarem melhor. Então, eu fiz aqui toda a minha volta com os motivos e fiz aqui 8 pontos altos. Cheguei aqui nas correntinhas, eu vou fazer dentro mesmo da corrente, assim, ó, não pegue por fora, porque senão dá errado. Assim, ó, por debaixo da corrente. Vamos fazer os 11 pontos altos pegando dentro da laçadinha da corrente. Então, aqui é sem contagem, porque é 11 correntinhas, então é 11 pontos altos. Vamos fazer aqui, quando eu finalizar aqui os 11, eu volto com vocês. Então, eu finalizei aqui os meus 11 pontos e também vou fazer um ponto aqui em cima desse ponto alto quíntuplo. Então, eu vou ficar aqui com um ponto bem aqui no meio daquele ponto alto quíntuplo que a gente fez. E vou voltar a fazer aqui nas próximas correntes o restante dos meus 11 pontos e fazer ali no próximo motivo da mesma forma que a gente fez aqui desse lado. Você vê, ó, que ele já vai começando a se ajustar pelos aumentos que teve. Então, vocês façam aqui os 11 pontos na próxima correntinha. Nesse próximo lado aqui do motivo, vocês vão fazer também da mesma forma que a gente fez desse lado. Então, aqui, pessoal, finalizei toda a carreira e ficou assim, ó, ele tá começando a estabilizar. Para as próximas carreiras, ele vai estabilizar ainda mais pelos aumentos, tá? Então, aqui, a gente, para dar continuidade para a próxima carreira, vamos subir novamente as 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, fazer novamente os 8 pontos. E vai ser igualmente a carreira de baixo. Vamos só seguir aqui o padrão da carreira de baixo. A única diferença é que para cada bloquinho ali dos 6 que a gente teve o aumento, ele sempre vai estar aumentando, né? Então, eu fiz aqui para iniciar a carreira de cima 8 pontos. Faço novamente as 2 correntes. Venho aqui para o primeiro ponto alto daquele bloquinho da carreira de baixo. No primeiro eu faço um ponto, no segundo também um ponto, e aqui no terceiro eu faço um aumento. Então, automaticamente, na carreira de baixo eu tinha 3 pontos e aqui eu fico com 4, que já iniciou com 2 aqui naquela carreira anterior que a gente foi aumentando os motivos. Aí eu faço uma corrente. Nesse ponto alto, eu faço um ponto alto em cima dele, uma correntinha e já vou aqui para o próximo bloquinho, fazendo novamente os 2 primeiros pontos, um para cada ponto de base, e aqui no terceiro eu faço o meu aumento, ficando aqui com 4 pontos. Então, eu vou fazer dessa mesma forma, aumentando aqui os motivos e os pontos com uma correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Quando eu chegar aqui no final,
aqui do motivo eu volto com vocês que vai ter uma diferencinha, tá? Lembrando sempre que tudo que eu fizer em um lado do motivo, no outro vocês vão fazer também igual. Então, eu vou finalizar a carreira aqui com os aumentos e volto com vocês aqui na parte de baixo. Então, aqui, pessoal, finalizei aqui, depois das duas correntinhas, 8 pontos altos. Fiz aqui os 8 pontos, onde eu falei que vai ter uma diferença, vou voltar a fazer novamente 11 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fiz aqui as 11 correntinhas, eu laço meu fio apenas 2 vezes. Lacei 2 vezes, eu vou lá naquele ponto onde eu coloquei em cima do ponto quíntuplo. Então, em cima desse ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo dessa vez. Ok? Ó, vocês prestem bem atenção que vai ficar dessa forma aqui. Aqui embaixo, a gente fez um ponto quíntuplo. Aqui em cima, um ponto duplo, tá? 2 laçadinhas. E vou voltar a fazer novamente 11 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 correntes. Fiz as 11 correntes, vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, naquele primeiro ponto dos 8, pulando aqui todos os 11 pontos aqui das correntinhas, eu vou vir aqui no primeiro ponto dos 8 que a gente fez do motivo aqui para dar a volta e vou prender o meu fio e vai ficar assim, ó, dessa forma. Fazendo aqui, eu vou voltar a fazer 8 pontos e vou fazer novamente da mesma forma que eu fiz aqui nesse motivo. Então, vai ser assim que a gente vai dar toda a volta no trabalho e venho com vocês com ela finalizada. Então, aqui, pessoal, finalizei a carreira, né? Dei a volta todinha. Chegando aqui, eu finalizei com ponto baixíssimo, subi as 3 correntinhas e fiz os 8 pontos altos. Esses 8 pontos altos, ele vai seguir até o final do nosso trabalho, tá? Então, a cada vez que você finalizar a carreira, já sobe as 3 correntinhas e faz os 8 pontos altos. Fazendo os 8 pontos altos, faz 2 correntes. Fazendo as 2 correntinhas, vamos fazer aqui o motivo. Um ponto alto para cada ponto aqui da carreira de base, até chegar aqui no último ponto do motivo, que é onde a gente faz o aumento. 2 pontos altos juntos. Então, ficamos aqui com 5 pontos. Faço uma corrente, laço meu fio, faço ponto alto sobre esse ponto alto, uma corrente, e já passo aqui para o próximo motivo, deixando ele também com 5 pontos, aumentando um ponto aqui no último ponto do motivo, fazendo 2 pontos altos juntos. Forma que a gente vai dar a volta aqui por todo o motivo, chegando aqui fazendo 8 pontos, faço aqui os 8 pontos e aqui eu vou fazer igual eu fiz aqui na carreira de baixo. 11 pontos altos, um ponto alto aqui em cima, mas quando eu finalizar até aqui eu volto com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui, pessoal, finalizei aqui a carreira desse lado do motivo, fiz as 2 correntinhas e os 8 pontos altos. Fazendo aqui os 8 pontos altos, eu vou voltar a fazer aqueles 11 pontos para cada correntinha aqui, da mesma forma que a gente fez na carreira anterior. Então, não tem segredo, é só repetição da carreira, tá? Então, eu vou finalizar aqui esses 11 pontos e venho com vocês. Então, aqui, pessoal, fiz os 11 pontos e em cima desse ponto duplo, também um ponto alto. E vou seguir fazendo os próximos pontos aqui dentro das correntinhas, até eu chegar ali no próximo motivo e fazendo da mesma forma que eu fiz o motivo do outro lado. Então, é bem fácil, é só repetição mesmo e ele vai ficando assim, ó. Então, aqui, pessoal, finalizei a carreira, subi as 3 correntinhas e vamos dar andamento aqui no
nos nossos motivos, fazendo 2 correntinhas e aumentando aqui os 6 motivos da parte oval, um ponto alto para cada ponto da carreira de base, chegando aqui no último ponto, fazendo o nosso aumento, repetindo a carreira da mesma forma que a gente já vinha fazendo, só que agora aqui ficando com 6 pontos. Então aqui eu finalizei aqui todos os motivos, ficando cada um com 6 pontos. Fiz aqui também os 8 pontos com as 2 correntinhas e cheguei aqui naquela parte do desenho. E aqui nessa carreira vai ser ponto alto sobre ponto alto, sem nenhuma correntinha de intervalo, somente ponto alto até a gente chegar no próximo lado ali do outro motivo e fazer novamente os aumentos. Então vai ser dessa forma que a gente vai fazer essa carreira. Os aumentos vai ser somente, a diferença vai ser somente aqui na volta de cada motivo. Então daqui dos 8 pontos vamos seguir aqui com ponto alto até a gente chegar aqui fazendo novamente os 8 pontos altos desse lado, as 2 correntinhas, e fazer os aumentos aqui para ficar com 6 pontos cada motivo. Desse lado aqui também da mesma forma, fazendo os 8 pontos, ponto alto em cima de ponto alto, vai dar no total aqui de 22 pontos, 23 com aquele que a gente colocou aqui em cima, e encerra com ponto baixíssimo. Então aqui, pessoal, finalizei a carreira e ele ficou assim, ó. Aqui eu já marquei os pontos e vou marcar aqui com vocês. Eu também já arrematei o fio, então eu vou marcar com vocês aqui, ó, o primeiro ponto daqueles 8 pontos que a gente estava fazendo do motivo. E também vamos marcar aqui, ó, o último ponto também daqueles 8 antes de chegar aqui nos aumentos dos motivinhos.